Sindipetro RJ. A história, quem faz somos nós. Desde as primeiras lutas até os dias atuais, a união dos trabalhadores tem sido definitiva na conquista de seus direitos. Quando lutamos juntos, somos fortes. Muito já foi feito. Conheça um pouco da luta petroleira. 1994. Em busca de seus direitos, os petroleiros se unem e iniciam a greve em 27 de setembro. O movimento foi um dos mais fortes da categoria. Em 9 dias, registrou paralisação média de 80%, com adesão em todo o país. Esta parte da história depende de você. Participe. Seja você também uma peça fundamental na construção da luta. É no sindicato que nos unimos e nos organizamos para lutar em defesa dos nossos direitos, reivindicar melhores salários e condições de trabalho. Ser sócio do sindicato é contribuir para a sustentação política e material da entidade. É apoiar a organização independente dos trabalhadores. É contribuir na luta pela construção de uma sociedade mais justa. Sindicalize-se. Se você já é sindicalizado ou sindicalizada, repasse esta informação para um companheiro ou companheira e fale sobre a importância da sindicalização. Aí eu parei de trabalhar assim, rapaz. Pode deixar no fundo, DJ. Aí eu parei de trabalhar, peguei a caneta e comecei assim. Adeus, Cartola, tua escola não vai te esquecer. Adeus, Cartola, para o samba tu não vais morrer. E aí veio outro companheiro e começou, e vamos, que negócio é esse e tal? E aí saiu um sambinha nosso, né? Em homenagem ao Cartola. Isso, rapaz, foi um fato muito marcante na minha vida e hoje eu estou envolvido aí
com o projeto Cartola, com o projeto Cantarolando, que é para divulgar a obra, para imortalizar mesmo a obra do Cartola e vender produtos, né? Como camiseta, canetas e canecas e baldes e uma porção de produtos aí oficiais do Cartola, devidamente autorizado pelo filho, que é o Ronaldo, né? Que é o filho do Cartola, registrado, bonitinho, legal. E essa é uma pequena homenagem nossa, né, Furtado? O que você teria aí para acrescentar, Furtado? Companheiro, boa tarde, boa noite, a gente está boa tarde, boa noite, bom dia. Porque o programa é retransmitido, né? Em função do horário que vai ser retransmitido o nosso programa, de repente é de dia, depois pode ser à noite, pode ser até de madrugada. Agora, olha só, companheiro, é uma coisa, o compositor, então o artista, de uma certa forma, ele, no meu entendimento, ele chega quase aos pés do Senhor, né? Pela composição, pelas coisas que ele faz, né? Você vê, por exemplo, não só o Cartola, mas eu sempre falo isso aqui, né? No que diz respeito a Noel Rosa, que com 26 anos compôs mais ou menos em torno aí de 500 músicas, se for o caso, então menos, mas num período muito pequeno, talvez aí em torno aí de 3 anos. Você imagina, essas pessoas, elas têm um poder, né? E a grandeza, né? E você vê o próprio Garrincha, com aquela situação dele, o que é que ele fez. E quando você fala sobre o Cartola, ele bebeu naquela água, né, bicho? Então é extremamente gratificante. Conviveu, né? E conviveu com aquelas pessoas, não só o próprio Noel, mas outras pessoas ali. Carlos Cachaça, ali, aquele pessoal ali do Morro da Mangueira. E é importante, né, porque foi quando, de uma certa forma, houve uma modificação, ou então uma abrangência maior do próprio samba, né? É super importante isso aí. E quando você fala que você participou de tudo isso aí, quando você fala que diz que... eu acredito, inclusive, né? Eu acredito. Quando você fala que compôs naquele momento que estava escutando uma Exatamente. rádio, fez tudo aquilo aí. É super importante, né, Ivan? Me parece, de uma certa forma, essa é a própria vida e a gente tem que sempre, mesmo tendo alguns problemas, tem sempre que agradecer o Criador, né? Tá certo, tá certo. Furtado, hoje nós estamos realizando o programa 276, que abrange o intervalo de 29 de novembro de 2017 até 5 de dezembro de 2017. E esse é o nosso 48º programa do ano, desse ano. Então, Furtado, nós, dando sequência àquela série que trata da Revolução Russa, o nosso tema de hoje, então, é o novo governo, né? E por esse novo governo, nós podemos dizer o seguinte, que o poder supremo da nova estrutura governamental ficou reservado ao Congresso dos Sovietes, de toda a Rússia. O cumprimento das decisões aprovadas no Congresso ficou a cargo do soviete, dos comissários do povo. O primeiro governo operário e camponês, que teria caráter temporário até a convocação de uma Assembleia Constituinte. Lenin foi eleito presidente do soviete, onde Trotsky era comissário do povo e ministro das Relações Exteriores, e Stalin era o das nacionalidades. Líder da União Soviética, Joseph Stalin, um pouquinho dele.
Joseph Stalin foi o dirigente máximo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS, de 1929 até 1953. Governou por meio do terror, embora também tenha convertido a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em uma das principais potências mundiais. Em 15 de novembro, o Soviete, ou o Conselho dos Comissários do Povo, estabeleceu o direito de autodeterminação dos povos da Rússia. Os bancos foram nacionalizados e o controle da produção entregue aos trabalhadores. A Assembleia Constituinte foi dissolvida pelo novo governo por representar a fase burguesa da Revolução, já que fora convocada pelo governo provisório. Em seu lugar, então, foi reunido o terceiro Congresso dos Sovietes de toda a Rússia. O Congresso aprovou a Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado como introdução à Constituição pela qual era criada a República Soviética Federativa Socialista da Rússia, RSFSR. No próximo programa, Furtado, vamos falar sobre a Guerra Civil, tá certo? Então, a gente vê aí, Furtado, a necessidade do povo verdadeiramente tomar o poder, né? Então, Furtado, voltando para os nossos fatos relevantes, nós queremos dizer que na linha de busca da Rádio Petroleira, nós temos hoje lá a Revolução Russa, parte 5, né? Nós temos a Balaiada, que nós vamos comentar também, o Adeus ao Mestre Cartola, que nós já comentamos, né? E uma citação, Furtado, que é altamente constrangedora, porque eles hoje no Brasil estão com o discurso de que a reforma da Previdência, Furtado, vai salvar o Brasil, vai criar empregos, vai acabar com a inflação, vai trazer os investimentos de volta para o Brasil. Tudo hoje depende da reforma da Previdência, assim como dependia da reforma trabalhista. E nós vemos com muita clareza que a reforma da Previdência é para empurrar todo mundo para a Bradesco, para a Previdência privada, né? E isso, Furtado, nos causa muita ojeriza quando a gente vê, Furtado, que a Câmara aprova o texto base da medida provisória que reduz, Furtado, a tributação para o setor de petróleo e gás. Quer dizer, é como se essas empresas de petróleo e gás fossem empresas pobres e que precisassem, então, que o governo praticasse a famosa renúncia fiscal. Mas espera aí, Furtado, se a reforma da Previdência causa um impacto tão grande, se a reforma da Previdência faz com que a tal farjuta, mentirosa, né, lei de responsabilidade fiscal seja impactada com a reforma da Previdência, como é que um valor expressivo que você falou aí, dessa medida provisória, que vai isentar a indústria petrolífera no Brasil, isso não causa, essa renúncia fiscal do governo, não causa nenhum impacto na lei de responsabilidade fiscal. Furtado, o que é que você tem a comentar sobre essa aberração que está sendo discutida lá no Congresso Nacional? Olha só, companheiro Ivan, é super importante aquilo que você falou, né? A medida não só com referência à reforma trabalhista, né, que a gente vê aí, né? As empresas já estão, inclusive a gente está falando que está publicado aqui nos jornais. Qualquer coisa, consulta os jornais aí, os meios de comunicações, né? Que as empresas já estão contratando trabalhadores
no que diz respeito a essa reforma trabalhista. E na reforma trabalhista, eles dizem, ou então diziam naquela oportunidade, quando ela foi votada, que era necessário para que o Brasil se modificasse com referência a toda essa situação de que tem em torno de 16 ou 20 milhões de desempregados. Hoje, na realidade, eles falam em torno de 14 milhões. Mas, no meu sentimento, viu, companheiro Ivan, as pessoas talvez não saibam o que seja 16 ou que é, então, 14, então 1 milhão, então um empregado, uma pessoa desempregada, né? Talvez não tenha essa percepção. Imagina você ter em torno aí de 14 milhões de desempregados, que inclusive é superior a muitas cidades, a população de muitas cidades. Isso é extremamente complicado, mas eles dizem que é para fazer essa reforma para que as pessoas trabalhem ou então tenham um posto de trabalho aí. E que nos prove. O que a gente contesta é que eles possam nos provar, e aqui, inclusive, né, a gente abre os nossos meios de comunicações aqui, o próprio sindicato abre os nossos meios de comunicações, porque a gente tem que ser transparente, tem que ser questionado, tem que questionar, mas ser transparente naquilo que nós falamos, né? E quando você fala com referência à reforma da Previdência Social, eles dizem que é benefício, né? O Ivan, eu não consigo entender o que é benefício. De repente, você, então, esse 30 milhões de aposentados do Brasil, né, que é a Previdência, a nossa Previdência, nós temos privilégio, né? Da mesma forma, quando e a gente questiona, né, na proposta das empresas, fazendo um comparativo, quando as empresas elas apresentam uma proposta de salários diferenciados, né, progressivos, escalonados. Muito obrigado. Absurdo. Muito obrigado. Escalonado. Não, o companheiro que ganha 5 mil tem direito a isso aqui, o companheiro que ganha 7 mil tem direito a isso aqui. E o companheiro ou a companheira que ganha acima de 7 mil não tem direito a nada. Nós somos terminantemente contra, né? E que nos prove que isso faz benefício ao trabalhador, né? Agora, companheiro Ivan, quando você fala, e está aqui nos jornais, nós temos um jornal aqui, que cobre do jornal, né? Que fala: a Câmara aprova texto básico da medida provisória que reduz tributação para o setor de petróleo e gás. No contexto aqui dessa matéria, e hoje nós podíamos até, de repente, até uma gozação, não sei, eu não entendo até sobre isso aí, porque seria 1 trilhão, não 1 trilhão, a gente deixaria de receber 1 trilhão, mas são 900 milhões, Ivan. Não, olha só, são 600 milhões. Olha só. Como se não fosse nada, né? É como se isso não fosse nada, como se isso aqui fosse uma moeda de 10 centavos que tem valor. Uma moeda de 10 centavos tem valor. Se você for no ônibus e faltar 10 centavos, o trocador, o motorista, ele não está coberto de razão. Não deixa, você não está pagando a cota certa. Então, quando se fala nisso aqui, né, que se reduz, é como se fosse a coisa mais banal do mundo. E a gente sempre está falando aqui, né, companheiro Ivan, que há necessidade da própria sociedade que está inerte, se mobilizar contra essa pouca vergonha. Se mobilizar para essa pouca vergonha, bicho. Quando uma companheira dentro de um avião cobra de um senador, sei lá, nem que aquela pessoa, não quero nem saber o que ele é. Uma figura escrota. Uma figura qualquer, né? Quando ela cobra posicionamento e que ela é quase agredida, essa que tem que ser a sociedade, pô. Né? Essa que tem que ser a sociedade. Não adianta você questionar e não participar, porque é muito bonito você questionar nos meios de comunicações, mas é muito mais objetivo
você questionar nas ruas. E é isso que a gente cobra, companheiro Ivan. Agora, que isso que você falou, né, com referência a isso aí, poxa. Mas os valores, Furtado? Hein? Não. Os valores ali que está citando. Não. Ivan, trilhão. Não, trilhão de reais, Furtado. Companheiro Ivan, eu pergunto a você, o que é um trilhão? Eu abri mão de 1 trilhão. Não, Ivan, mas eu quero perguntar, 1 trilhão o quê? Uma moedinha assim? Não, mas não é 1 trilhão. Companheiro Ivan, não é 1 trilhão, não. Pelo menos está aqui escrito aqui. São 900 milhões. Mas o que... Não, mas o que é 900 milhões? Não, são 600 milhões. Isso passa desapercebido, beneficiando empresas que fazem proposta de acordo coletivo diferenciado, indecorosa. É isso que o governo está aí, né? É isso que o governo está aí. Agora, aquilo que a gente fala, isso acontece porque a sociedade está omissa. Não, isso acontece porque o Congresso está vendido. Isso acontece porque o governo tem a missão de se ajoelhar, né? Isso acontece porque os mandantes, que somos nós, passamos a ser escravos dos mandatários. Isso acontece porque vem uma nova eleição e eles vão continuar comprando votos, vão continuar com Caixa 2, como se o Caixa 2 fosse uma operação normal, banal, tranquila. Mas, aproveitando a dedicação do nosso DJ, vamos citar o seguinte, Furtado. Como o nosso programa abrange do dia 29 ao dia 5 de dezembro, no dia 29 de novembro de 1961, foi criado o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, o IPES, que era o organismo da elite orgânica da burguesia nacional e dos militares golpistas. E qual era o objetivo do IPES? Era disputar a hegemonia e preparar o golpe de 64. A atuação do IPES, ela será destacada no livro 1964. A Conquista do Estado, de René Dreyfus, ele fala que o maior financiador do IPES, sabe quem foi, Furtado? Foi o governo dos Estados Unidos, através do presidente John Kennedy. Alguma novidade? Por receio, há um crescimento de um movimento comunista no Brasil, que poderia resultar em uma revolução comunista e instalar o socialismo no país, assim criando uma nova China. Furtado, essa preocupação deles desapareceu, sabe por quê? Porque agora, como foram realizados aí vários leilões de petróleo, lembra disso bem, né? Esses vários leilões de petróleo, eles estão entregando esses grandes campos nossos, esse poço de petróleo nosso, estão entregando para a China. Então, essa preocupação do envolvimento com os comunistas, naquela época, era válido. Hoje não é mais válido, porque a China mete dinheiro, né? Então está comprando aí tudo que ela quiser. Isso foi em 1961. E esse Instituto, Furtado, nós temos que trazer isso aí à tona para a categoria ter noção do que acontece com a gente ao longo da história. Esse Instituto, Furtado, foi fundado em 29 de novembro de 1961. Por quem? Por Augusto Trajano de Azevedo Antunes, que era ligado à KM. E Antônio Galotti, que era ligado à Light. Foi um dos principais conspiradores contra o presidente João Goulart, participando ativamente das articulações que culminaram no golpe militar de 1964. O IPES, esse instituto, durante seu principal período de ação, era localizado no edifício da Avenida Central, aqui na Rio Branco, no Rio de Janeiro, no 27º andar, possuindo
13 salas. Sua estrutura era tal qual a de sua entidade irmã, que era o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD, que equivale ao que hoje se conhece como Think Tank, ou Organização Não Governamental, ONG. A função primordial do IPES era integrar os diversos movimentos sociais de direita para criar as bases de uma oposição que pudesse deter, entre aspas, o avanço do comunismo soviético no Ocidente, né? Então, nós vemos o seguinte, tem vários links lá no site professorivanluiz.com.br, onde nós falamos da fundação do IPES, dos financiadores do IPES, da mobilização deles, dos objetivos, as atividades, né? Os métodos, né? E aí tá a biografia e tal. Isso é fundamental para nós termos noção da nossa história. O IPES, ele foi fundado por um grupo de empresários de São Paulo e do Rio de Janeiro, durante o período politicamente conturbado da década de 60, tendo sua articulação inicial em novembro de 61, logo após João Goulart assumir a presidência do Brasil em setembro. Pouco após a sua fundação, em 29 de novembro de 61, o IPES passou a ser dirigido pelo general Golbery Couto e Silva, um dos professores da Escola Superior de Guerra e estudioso da geopolítica e, anos depois, um dos artífices da ditadura militar, logo após pedir para passar para a reserva do Exército Brasileiro. E o maior financiador do IPES foi o governo dos Estados Unidos, com o presidente John Kennedy, por recear a um crescimento de um movimento comunista no Brasil, que poderia resultar de uma revolução comunista e instalar o socialismo no Brasil, assim criando uma nova China. Os acordos sobre esse financiamento foram intermediados pelo embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Lincoln Gordon, visando desestabilizar o governo de João Goulart. Outras 5 empresas que financiaram foi a Refinaria União, Light, Cruzeiro do Sul, Icomi, Listas Telefônicas Brasileiras, além de 300 empresas de menor porte, desde indústrias alimentícias até farmacêuticas, além de Magalhães Pinto. O capital inicial liberado para o Instituto foi de $500 mil. Muitas entidades filantrópicas de senhoras cristãs de orientação conservadora também colaboraram com dinheiro em espécie, joias e trabalhos voluntários. E a mobilização deles envolveu políticos, empresários, jornalistas, intelectuais e grupos de donas de casa, estudantes e trabalhadores, militavam sob a orientação ideológica da cúpula do IPES/IBAD. A base de apoio direta ou indireta incluiu, sobretudo, os políticos da UDN, que era a União Democrática Nacional, e de setores do PSD, empresários como Walter Moreira Salles, que está lá, vinculado lá ao nosso Nióbio, né? Mário Henrique Simonsen, Augusto Frederico Schmidt, também poeta, Alceu Amoroso Lima, também escritor e pensador católico, entre tantos outros, militavam pelo IPES, que tentou cooptar para o movimento de escritores como Raquel de Queiroz, Fernando Sabino e Rubem Fonseca, que chegou a fazer roteiros para os documentários do IPES. O elenco de apoio ia desde o general Jurandir de Bizarria Mamed, que em 1955 fez um discurso violento contra a vitória de Juscelino Kubitschek, durante o enterro do general Canrobert da Costa,
até então apenas empresário, Paulo Maluf, que mais tarde tornaria famoso como político brasileiro. Então, percebe quem está envolvido nisso, né? Então, tem ali falando sobre a fundação do IPES, mas isso pode ficar, né, Furtado? Até para um próximo programa, porque nós temos a obrigação, na realidade, de mostrar para a categoria petroleira como é um pouquinho da nossa história, tá certo? Por quê? É fundamental que nós tenhamos essa consciência. Em 1969, dia 29, houve o primeiro sequestro de avião por grupo de esquerda para exigir a libertação de presos políticos a caminho de serem assassinados e aumentar a lista de desaparecidos. Mais alguma coisa aí, Furtado, dia 29 de novembro? Não, olha só, não, Ivan, na realidade, eu gostaria de fazer um comentário no que você fala, IPs, né? IPs, né? Instituto de Pesquisa. Instituto de Pesquisa. Naquela oportunidade, quando o mundo ele tinha de uma certa forma, revolução, né, dos conceitos, evidentemente que eram levados para o povo com referência ao comunismo. O comunismo seria uma praga, né? Uma praga. Para eles seria. A gente não está defendendo o comunismo, não. Naquela oportunidade, seria uma praga e assim atingiria toda a população, então, toda a sociedade, tirando inclusive direitos conquistados, né? De repente, as pessoas estando ali, e a gente chama até atenção pela essa leitura que você fez, que tinha intelectuais ali, né? Haviam vários intelectuais que participavam disso aí, mas naquela época era um conceito diferenciado, né? No que realmente estava acontecendo. E realmente isso é lamentável. A gente não está defendendo o comunismo aqui, porque nós defendemos, sempre vamos defender a democracia. Ditadura nenhuma. Vamos sempre defender a democracia, mesmo com seus equívocos, mas ainda é o melhor regime de governo, né? É verdade. E isso que aconteceu, a gente lamenta profundamente e espera que isso nunca venha a acontecer. Agora, companheiro Ivan, mudando de um polo para o outro, né? Como dizia um grande amigo meu, mudando de um polo para o outro, mas ficando no mesmo polo. Hoje nós tivemos uma assembleia, né? Excelente com lembrança. os trabalhadores da Schlumberger, né? Naquela oportunidade, os trabalhadores tiveram uma participação muito importante, houve uma presença aqui bem acentuada desses trabalhadores, e a proposta da empresa, né? Que foi apresentada para esses trabalhadores, foi aprovado. Só que nós sempre tivemos esse posicionamento de sermos totalmente contra Foram duas assembleias hoje. Né? Foram duas assembleias. Esse aumento diferenciado, então escalonado. Entendemos que, e sempre levamos isso para os trabalhadores, né? Que no acordo coletivo não pode haver diferenciação do trabalhador. Se o trabalhador recebe determinada importância, isso não quer dizer que não tenha direito a um índice para todos eles, né? Então, questionamos ali, mas, naquela oportunidade, os trabalhadores da Schlumberger, desculpe a pronúncia, que eu tenho dificuldade de pronunciar, aprovaram a pauta e vamos mandar para a direção da empresa. Agora, um fato que nos chamou bastante atenção foi que alguns companheiros, né, da MI Suaco, acho que é a pronúncia é isso aqui, eles questionaram isso aí e nós rejeitaram a proposta, questionaram a proposta, né? Deram alguns indicativos. Nós estamos mandando através da nossa secretaria para a direção da empresa. Queremos conversar, inclusive, né, companheiro? Queremos conversar. Estamos aqui disponível para que marque um dia, então a gente possa marcar um dia para fazer essa discussão. Então, foi super interessante o posicionamento desses trabalhadores. E me lembra aquela companheira, né? Aquela companheira ali,
o ano Brigou passado, pra caramba. brigou. Inclusive, ela teve uma postura, não só brigou, e questionou o sindicato. Esse é mais Isso importante. é fundamental. Isso é fundamental. Não só brigou e questionou o sindicato, e houve avanço com referência à empresa dela, né? Nos ajudou e muito. Nos ajudou bastante. Houve avanço. Nós, inclusive, fomos bastante questionados, né? Bastante questionados, mas sempre houve aquela postura de defender os trabalhadores. Então, quando esses trabalhadores questionam a proposta da empresa, e nós, a partir deste momento, vamos mandar documento para a empresa e vamos, assim, se for o caso, marcar uma reunião com ele para conversar no que diz respeito. Companheiro Ivan. Dia 29 também ainda, em 79, houve manifestação do povo de Santa Catarina contra o ditador Figueiredo, puxada pelos estudantes, que ficou conhecida como a Novembrada. Foi a primeira diretamente contra um ditador pós-64. E entende-se por Novembrada, Furtado, que foi o nome dado pelo qual ficou conhecida a grande manifestação popular contra o regime militar implantado em 1964 no Brasil, ocorrida no movimentado centro de Florianópolis, em 30 de novembro de 1979. Vivia-se ali, então, um período da abertura. Cogitava-se que o presidente que sucederia o general João Figueiredo seria civil, mas escolhido em eleições indiretas. Em tal dia, o general Figueiredo foi à capital catarinense para participar de solenidades oficiais, como o descerramento de uma placa em homenagem ao Marechal Floriano Peixoto. Além disso, conhecer também o projeto de criação de uma indústria siderúrgica para a posterior liberação de recursos financeiros necessários à sua implantação. A recepção, então, ao presidente general foi organizada pelos arenistas Esperidião Amin, Furtado, Esperidião Amin e Jorge Bonhausen, ambos ainda participantes no meio político nacional, que tentaram de todas as formas camuflar o ambiente hostil que se formou na cidade. Você vê que esses nomes, até hoje, tentam camuflar até as ansiedades do povo brasileiro. No dia 29, fazia aniversário também, nascia em 1951, a nossa querida, canta muito bonito, a nossa querida cantora Eliette Negreiros Furtado. Fantástico, canta muito bonito, né? E no 30, é isso aí, 30 de novembro, então, em 1937, nascia a irmã do nosso compositor Chico Buarque, que era Maria Buarque de Holanda. Lembra, Furtado, quem é? Miúcha. A grande Miúcha, rapaz. A grande Miúcha, né? E em 1962, então, nascia no Rio de Janeiro, começa a greve de uma semana de 20 mil operários dos estaleiros por aumento e outras reivindicações parcialmente vitoriosas. Em 1980, no dia 30, morre no Rio de Janeiro, então, um dos maiores e importantes compositores, que foi Cartola, né? No dia 1º, foi um mês dedicado à balaiada. A balaiada, Furtado, foi uma resistência popular e conflitos balaiada sociais. Foi na lá no Bahia, Maranhão, né? Maranhão. Vamos ter que correr agora um pouquinho, né? E também, rapaz, no dia 1º, em 1912, no Rio de Janeiro, João Cândido, ele é julgado e absolvido após 2 anos presos em revolta da Chibata. Exatamente. Vamos correr mais um pouquinho. Em 1998, a greve dos portuários de Capuaba, no Espírito Santo, desafia a recém-privatizada Vale do Rio Doce e se insere na grande batalha contra as privatizações. Violento confronto com a PM deixa 6 trabalhadores feridos e 22 presos. Sempre a PM oprimindo os trabalhadores. No dia 2 de dezembro, nasce o grande Oswaldo Nunes Furtado. Chorei.
Grande Oswaldo Nunes. Grande abraço à família do Oswaldo Nunes. E também no dia 2 foi o Dia Nacional do Samba, né? Em 58 nascia, então, coroando o ano no qual aconteceram quase 1000 greves em São Paulo, e realiza-se uma greve geral contra a carestia, né? Contra a inflação galopante. A inflação é uma arma que eles têm para poder sacanear a gente. Em 1986, houve uma explosão contra o Plano Cruzado 2 em Brasília. O fato marcante foi uma violenta batalha do povo enraivecido contra a PM de novo na rodoviária. Vários veículos oficiais, inclusive da polícia, foram destruídos. Em 99, então, em Brasília, durante uma greve da empresa Nova Cap, é assassinado pela polícia do governador Roriz, o gari José Ferreira da Silva. Furtado, José Ferreira da Silva. Presente! Isso, a nossa pequena homenagem. No dia 3, rapaz, em 1968, os jornais noticiam ataque ao Comando de Caça ao Comunista, CCC. Esse comando, então... De triste memória. Triste memória. Eles avançaram contra o grupo de teatro Opinião, no Rio, tradicionalmente combatido pela ditadura. Às vésperas do AI-5, são atacados pelo menos, grupo e o Teatro de Arena, do Rio, de São Paulo, e o Centro Popular da Cultura. Em 73, rapaz, a polícia do Paraná prende poceiros em luta pela terra. A repressão a serviço do latifúndio faz 5 mortos durante o ano. No dia 4, rapaz, em 1986, de dezembro, foi aniversário da Maíra Correia Aigadux. Quem é? Sabe quem é? Adivinha? Maria Gadu. Maíra Correia Aigadux. Maria Gadu. Maria Gadu, é. Nesse dia, em Santo André, São Paulo, na fábrica da Pirelli, com 2.000 operários, circula um abaixo-assinado pedindo o 13º salário, que até o momento só existia como abono de Natal. Tem que repetir a data aí disso aí, pago né, em espécie em algumas fábricas. A Pirelli cede e concede. Mas tem que Foi falar dia da data. 4 de dezembro de 1900 e... Quanto? 43, se não me engano. 43. Quer dizer, hoje você vê transformar desde essa época os trabalhadores sempre na luta para as conquistas. No abono, quer transformar em abono de novo. Abono, E abono é liberalidade. Esse é o grande perigo. No dia 5, que é o dia de hoje, nasce no Espírito Santo do Pinhal, em São Paulo, Otávio Henrique de Oliveira. Sabe quem é esse? Eu vou te perguntar uma coisa que eu queria que você respondesse, não só você, mas o nosso técnico de som. Quem é essa pessoa? Morreu o general da banda. Você lembra disso? Grande general da banda, Blackout. É verdade, rapaz, é verdade. Nasceu em 5 de dezembro de 19 e morreu em 9 de fevereiro de 83. E nesse dia nós temos a deusa Oscar Niemeyer. E nesse dia faz aniversário nada mais, nada menos que Egberto Gismonte. Esse é um monstro da música. Um monstro. E essa música dele é linda demais, linda demais, linda demais. O sonho, essa música é o sonho, né? E, rapaz, em 1931, então, no 5 de dezembro, durante esse ano, circulou o boletim do Ariel, com 30 mil exemplares, publicação político-cultural de esquerda, que teve a participação de intelectuais do PCB, Partido Comunista Brasileiro, como Jorge Amado, e trotskista, como Mário Pedrosa. Em 2017, a Assembleia da Schlumberger, que você manifestou aí, que foi aprovada a proposta da empresa, e também a Emi Suaco, que rejeitou a proposta da empresa. E mais informações vocês vão ver no site professorivanluiz.com.br. Furtado, para nós voltarmos então. Nosso técnico de som, pode voltar com Oswaldo, terminar com Oswaldo Nunes, essa música aí, você me foi uma grande recordação. Mas, como você mesmo muito bem fala, na próxima. Você gosta, né, Furtado? Você é Lafayette, não? Será? Não, é The Pops. The Pops? The Pops. Oswaldo Nunes e The Pops.
E se na próxima terça-feira, se assim permitir o grande arquiteto do universo, estaremos aqui, se assim permitir. Sendo assim, estamos chegando ao final de mais um programa Setor Privado, aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania. Sonato Candal, estaremos de volta na próxima terça-feira, a partir das 19h30. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Até lá! Igual ao meu, e se encontrarem. Fechou já?